Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Juliano, sou professor de História e pessoal, nessa nossa aula de agora falaremos sobre alguns aspectos da colonização, mais especificamente sobre a colonização espanhola na América, né? O contato entre indígenas e europeus. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês? São algumas características que eu já deixei anotadas aqui para vocês verem comigo, referentes à colonização espanhola na América, no tocante a esse tal de contato. Contato entre quem? Entre o europeu, né? Entre o espanhol e o indígena. E são algumas características que a gente chama atenção desse contato. São a relação da imunidade, a tecnologia e as relações sociais. Pensa comigo. Quando foi que os espanhóis chegaram à América? Em 1492. A tecnologia marítima espanhola era muito desenvolvida, né? Muito trabalhada. Veja, por exemplo, os barcos que a gente vai ter, né? As naus e as caravelas que possibilitavam levar uma quantidade gigantesca de pessoas e aguentavam atravessar o Oceano Atlântico, navegar por meses nesse oceano. Né? Então já temos aqui algum elemento importante de diferença. Vejam, esse contato, esse choque civilizacional ocorre devido a muitas diferenças. Diferenças culturais, principalmente, né? E dentro dessas diferenças culturais, a gente pode encontrar a tecnologia, costumes, a língua, a religião, que são pontos muito marcantes nesse conflito que a gente vai ter, né? A gente não vai trabalhar nessa aula sobre diretamente a dominação feita dos espanhóis, ou, por exemplo, os casos do Império Azteca ou do Império Inca. Não é isso. A gente vai falar nessa nossa aula aqui sobre esses contatos, como eles ocorriam, quais influências os povos nativos do continente americano tiveram sobre os europeus e vice-versa, né? O que os europeus influenciaram também na vida desses indígenas, certo? Quais os aspectos mais interessantes e mais importantes que a gente precisa lembrar? Quando nós temos os os espanhóis chegando aqui, a gente já tinha a civilização maia, já tinha entrado em ruínas, né? Os astecas estavam no seu apogeu, no seu ponto máximo, né, com o desenvolvimento da cidade de Tenochtitlán, a capital do Império Azteca, e também o Império Inca, aqui na região dos Andes, já estava também muito bem desenvolvido. Tá? Só que encontram-se diferenças, e é nesse momento da diferença que surgem atritos, porque as pessoas têm muita dificuldade de entender o diferente. É muito mais fácil fazer o quê? A gente julgar. Então o que eles falam? Ó, esses caras são tudo selvagem. Os caras nem usam roupa, no caso dos portugueses chegando no Brasil, por exemplo, né? Os caras são selvagens, não utilizam roupa, são tipo animais. Ó a língua desses caras, ó o jeito que eles falam. É fácil apontar o dedo e julgar, né? Ou, por exemplo, falar sobre a religião deles. Como assim? Esses caras acreditam em vários deuses, só tem um Deus, é o nosso Deus cristão. Né? Essa diferença é muito forte. E isso interfere também no processo de dominação feito sobre os indígenas que os espanhóis realizaram. Né? Eu falei de Portugal também, só para a gente trazer um pouco mais para a nossa realidade. Vamos ver aqui então quais esses tipos de contato, quais características que nós temos abordadas aqui. A primeira delas é com relação à imunidade. O que é isso, galera? A imunidade está relacionada com o nosso sistema imune, por isso, né, imunidade, com os anticorpos que o nosso corpo já possui para determinados vírus e bactérias. Então, se você pega uma gripe no ano, você não pega novamente porque o teu corpo já criou um anticorpo para essa gripe. Só que como o vírus da gripe muta, tem mutações muito rápidas, no outro ano você vai pegar de novo porque é outro vírus, né? Então, o nosso corpo tem a sua maneira de se proteger, que é o nosso sistema imune. O que isso tem a ver? Imagina a quantidade de doenças que os espanhóis trouxeram para a América. Varíola, né, por exemplo, sarampo, que eram doenças que não existiam aqui. Quando eles chegam aqui, eles matam uma quantidade muito grande de povos nativos, muitas vezes sem intenção, né, por causa dessas doenças que eles trazem consigo. E o indígena não tem anticorpo para isso,
E aí ele morre, nisso ele já transmitiu o vírus para outras pessoas, essas pessoas vão morrendo também e vai gerando toda uma reação em cadeia. Tá? Então, nós temos uma diminuição da população nativa gerada pela falta de imunidade aos vírus trazidos pelos espanhóis, certo? Ao longo do século XVI, um fator biológico foi decisivo nas guerras, os vírus. Olha isso. O continente americano ficou milênios sem qualquer contato com a Europa, Ásia ou África, enquanto as pessoas desses três continentes mantinham contato principalmente em razão do comércio. Então, África, Europa e Ásia tinham contatos comerciais e esses contatos comerciais também você tem a troca de vírus e bactérias, portanto, eles tinham uma maior imunidade referente a esses outros tipos de vírus. Compartilhavam culturas, produtos, inclusive compartilhavam epidemias, como a peste negra, ocorrida no século XIV, sobretudo na Europa, né? Então, o sistema imunológico aqui dos povos nativos da América não resistia a muitos desses vírus trazidos para cá, e, graças a isso, a gente vai ter uma diminuição muito marcante da população nativa. Beleza? Próximo ponto, tecnologia. Aqui a gente precisa ver o que é tecnologia. Tem muitas definições para o que é tecnologia. Para uma pessoa no Paleolítico que ela desenvolveu uma ferramenta de pedra polida, aquilo é uma tecnologia que ela avançou, saiu da pedra lascada e chegou até a pedra polida. Avançou a tecnologia. Tecnologia é ferramenta que a gente utiliza para a transformação da natureza ou depois ferramentas que a gente utiliza no processo social. Tá? Então, tecnologia para a gente hoje é uma coisa, tecnologia é você ter o celular mais desenvolvido, o celular com a última geração, televisões cada vez mais novas, né? Tecnologia para eles aqui são coisas mais simples, como por exemplo, as armas. Enquanto que os espanhóis já tinham os mosquetões, né, já tinham armas, canhões que derrubavam muralhas, os indígenas ainda estavam lutando com espadas, com facões, se defendendo com os seus escudos. Então quem leva vantagem nessa questão de tecnologia, na questão bélica? Os europeus. A questão de armas é muito mais desenvolvida. Os navios europeus, muito mais desenvolvidos. Só que, por exemplo, comparando, né, dando um detalhe importante de uma superioridade inca, muitas casas da região do Império Inca, na região ali da Cordilheira dos Andes, tinham sistema de esgoto, de água encanada, estabelecendo água correndo dentro da casa para as pessoas, coisa que na Europa isso não tinha. O Império Azteca tinha uma cidade muito desenvolvida, que era Tenochtitlán, contendo uns canais que chegavam até a capital, que traziam água de várias regiões do Império. Então, eles tinham tecnologias também. Só que o mais importante aqui são as armas. E o que os espanhóis trouxeram também para a América que auxiliaram eles, que os deram vantagem durante as guerras? Tá aqui, ó, os cavalos. Quando os cavalos são trazidos para cá, isso gera uma vantagem absurda em combate, né? O combatente sobre um cavalo tem muito mais vantagens, né? Olha um detalhe importante. Por isso, enquanto os indígenas americanos produziam armas de madeira, ossos e pedras, os espanhóis carregavam espadas, lanças e armaduras de ferro e aço. A resistência do ferro, junto à sua capacidade de perfuração, era uma vantagem considerável. Então, claro que isso aqui você está percebendo que são vantagens, são fatores, né, que vão favorecer a dominação espanhola sobre o continente americano. Repara aqui comigo, nós temos de um lado o retrato de Francisco Pizarro, um navegador espanhol que vem aqui para a América com a missão de dominar o Império Inca. Do outro lado, nós temos o Atahualpa, que era o Inca do século XIV, né? O Atahualpa seria o líder ali do Império Inca. Olha a diferença que a gente tem. As roupas são muito distintas, né? Isso também dá elementos da cultura deles que são bastante diferentes aqui. Ok? Outra coisa importante que a gente tem de tipos de contato são os contatos relacionados diretamente com a sociedade. O que eu quero dizer com isso aqui? Outro fator que favoreceu a dominação espanhola nas Américas foi a relação entre os próprios grupos indígenas. O que significa isso? Os espanhóis foram espertos, tá? Eles percebiam, eu vou colocar um exemplo aqui no canto para você. Imagine que você tinha
vários reinos aqui. Vários reinos. E que de repente, sei lá, o Império Inca veio aqui e dominou tudo isso aqui. Agora todos esses pequenos reinos fazem parte do Império Inca, tá? O que os espanhóis fizeram quando chegaram aqui? Ajudaram esses pequenos reinos a reconquistar sua dominação. Falava, ô, você aí do reininho A, você está dominado pelo Império Inca? Tô. Então, tô querendo destruir o Império Inca. Bora? Bora, te ajudo. Então surge aquela velha frase de uns filmes da década de 90 que fala o seguinte: o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Os espanhóis e esses pequenos povos tinham um inimigo comum. Quem era? O Império Inca, ou o Império Azteca, ou o Império que estivesse dominando a região. Então os espanhóis estabelecem essas relações com esses pequenos grupos, pedem ajuda para eles para dominar, por exemplo, o Império Inca. E aí depois que eles dominam esse Império Inca, o que os espanhóis fazem? Os espanhóis acabam com todos esses grupinhos pequenos. Eles se utilizaram deles apenas para a dominação, com um objetivo próprio, e não de auxiliá-los também a reconquistar o seu território. Ok? Então a gente fecha essa nossa aula aqui para você perceber aspectos que favoreceram a dominação dos espanhóis sobre populações indígenas com relação ao contato imunológico, tecnológico e nas relações sociais. Beleza? Eu sou o professor Juliano, forte abraço para vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau!